Olá! Atualmente, a Lei Rouanet assegura benefícios às empresas e pessoas que aplicarem uma parte do imposto de renda em ações culturais. O problema é que 70% dos recursos acabam localizados na região Sudeste, enquanto a região Norte, por exemplo, fica com apenas 0,7% das verbas. Como distribuir melhor esse dinheiro e criar novas formas de financiamento para a cultura? Este é o tema desta edição do Brasil em Debate, que conta com a presença dos deputados Giuseppe Vecchi, do PSDB de Goiás, e Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Deputados, obrigada pela presença aqui no programa. Eu queria iniciar perguntando para o deputado Giuseppe, que é presidente da Subcomissão de Novas Fontes de Recurso para a Cultura, como financiar melhor a cultura e como distribuir melhor, então, esses recursos por todo o país? Bem, nós temos hoje, principalmente, 3 linhas que financiam a cultura. Os recursos orçamentários do governo federal, destinados ao setor cultural, a Lei Rouanet e a Lei Audiovisual. Isso possibilitou que, nos últimos anos, nós tivéssemos um incremento de recursos para o setor cultural. Mas nós temos alguns problemas a resolver, que é a questão da democratização do uso desses recursos. Como você colocou, uma parcela significativa da Lei Rouanet e da Lei Audiovisual se concentram na região Sudeste. Então é necessário que haja políticas, que hajam regulamentos, regras, que possam também estender esses recursos a outras regiões que têm também cultura viva sendo praticada. Então, é importante que nós saibamos que esses recursos, no que você colocou da Lei Rouanet, quem define aonde será aplicado é as empresas, os departamentos de marketing de cada uma das empresas, embora o projeto inicial tenha que ser aprovado pelo Ministério da Cultura. Então, nós precisamos fazer com que as políticas voltadas para a Lei Rouanet possam beneficiar. O deputado Cambuçu, que é do Amapá, apresentou, só para dar um exemplo, apresentou um projeto da Lei Rouanet, ficou 3 anos esperando e não apareceu nada para a região Amapá. Então, não é esse o espírito da criação da lei. Agora, também nós não podemos tolher a capacidade mais empreendedora que tem o setor cultural da região Sudeste de captar recursos dentro da Lei Rouanet. É preciso um equilíbrio, uma regionalização, uma forma de inserir maior as culturas mais populares dentro desses recursos, não só da Lei Rouanet, mas também da Lei Audiovisual, que também concentra em grandes empresas e especialmente nessas regiões a maior alocação de recursos. Obrigada, deputado Giuseppe. Deputada Luciana Santos, o deputado Giuseppe mencionou que são as empresas que acabam escolhendo os projetos que devem passar pelo crivo do Ministério da Cultura, mas as empresas, na maioria, estão localizadas no Sudeste. Então, acaba sendo mais fácil para os produtores culturais dessa região, pela proximidade geográfica, física, ter acesso a esses departamentos para apresentar os projetos. Como o governo pode, como o Congresso e o próprio governo podem interferir nessa escolha? Não acaba sendo uma ingerência do poder público? Na verdade, são 2 movimentos, né? Um que você, com isso, da luz e da brilho a quem já está institucionalizado, ou já ganhou notoriedade, ou já é uma celebridade no mundo da cultura. Então você não ajuda a inovação, você não ajuda as alternativas, as camadas, ou seja, o setor cultural emergente, né? Ou seja, quem se beneficia da Lei Rouanet é quem já conseguiria ter né? patrocínio e não precisaria desse incentivo. Exatamente. Não digo que não precisaria, não é? Mas é isso que o deputado Giuseppe falou bem, é preciso ter um equilíbrio. Recentemente, a Fernanda Torres fez um artigo sobre isso, não é? Acho que foi na Folha de São Paulo, em que ela tratava desse debate. Não é? Há uma concentração não só dos investimentos, não é? Do fomento, mas também dos equipamentos culturais, teatros, cinemas, né? Então você
esse recurso da Lei Rouanet, 42% é em São Paulo, chega a ser quase a metade, né, dos investimentos da Lei Rouanet, que são investimentos da empresa privada que recebem desconto fiscal da União, ou seja, é recurso também. Na verdade, é recurso público que deixa de ser arrecadado. Exatamente, e por isso não chega a ser uma ingerência, porque é recurso público que está ali. E o que nós precisamos é fazer alguns modelos, como é, por exemplo, do Fundo da Ciência e Tecnologia. O Fundo da Ciência e Tecnologia, ele prevê, o Fundo Nacional do Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia, ele prevê 30% para as regiões Norte-Nordeste, né? Então você teria que ter, e por isso o debate do Procultura, que é o debate da mudança da Lei Rouanet, é exatamente na perspectiva de enfrentar essa concentração, né, de recursos na cultura, a exemplo de todas as políticas públicas do país, né, que é preciso ter o enfrentamento da desigualdade regional. E você, penso eu, que além desse caminho de otimizar, eu não acho que a gente deveria abrir mão da Lei Rouanet. Eu acho que ela surgiu na década de 90. 91. Né, e ela foi importante, impulsionou o desenvolvimento da cultura no nosso país. Mas acho que ela pode ser modificada. Aliás, ela está tramitando para modificar. O Procultura tem exatamente esse objetivo. Está tramitando para poder equilibrar mais esse recurso. Mas nós podemos ainda lançar mão do pré-sal, não é? Porque nós aprovamos no Congresso Nacional que 75% dos royalties vai para a educação, 25% para a saúde e 50% do Fundo Social vai para a educação também. Então, tem 50% para ser regulamentado. E nós poderíamos sistematizar, legislar, na perspectiva de também levar em conta esse recurso, que é um grande ativo do povo brasileiro. A ciência e tecnologia também está de olho, não? Está de olho também, e o meio ambiente também está, a segurança também está, porque, afinal, quando se extrai o petróleo, vai ser uma briga de segurança nacional. Mas acho que no Congresso há mais de uma década, né, se tramita projetos de lei que mexam também no orçamento da União, dos estados e municípios. E agora, né, já está na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, essa PEC, que, se não me engano, deputado, é 150, né? E foi aprovada, que coloca 1,5% para os 2% para a União, 1,5% para os estados e 1% para os municípios, porque as Nações Unidas consideram isso o financiamento mínimo. Isso foi aprovada a admissibilidade, deve ser criada uma comissão especial para analisar essa emenda à Constituição, ou seja, alterar a Constituição para que o governo seja obrigado a investir 2% do orçamento, da arrecadação dos tributos, em cultura. Porque esse da Lei Rouanet é um montante de 1,3 bilhões, né? Então, você juntando 1,3 bilhões da Lei Rouanet, que é o que é praticado, com mais o recurso da União, né? Então, nós já iríamos reforçando alternativas, né, de financiamento. Pois é, essa é a pergunta que eu ia fazer agora para o deputado Giuseppe Vecchi. Essa emenda à Constituição, essa alteração, ela determinaria o investimento de 2% da arrecadação. Nesses 2%, investimento mínimo equivalente a 2% da arrecadação, o governo poderia computar, do jeito que a emenda está nesse momento, o arrecadado pela Lei Rouanet, por exemplo, quer dizer, a renúncia fiscal da Lei Rouanet, as emendas parlamentares apresentadas relacionadas à cultura, ou teria que ser adicionado? O projeto original não engloba isso, ele engloba receita da União. Agora, que ele poderia, no decorrer, criar essa condição, com certeza, se o Congresso assim decidir. Mas o que eu acho que é importante é o seguinte, a gente vê que há um crescimento dos recursos para a cultura. E há perspectivas, não só essas que nós listamos, essas três principais, que é o Fundo Nacional de Cultura, a Lei Audiovisual, é R$1 bilhão. Contingenciou 400 milhões, mas ainda tem 600 milhões. O que precisa lá também é democratizar o uso dela. Os grandes, as próprias empresas, as autarquias e as próprias empresas usam esses recursos para os seus projetos culturais. A Lei Rouanet é muito usada
pela iniciativa privada, ela tem que pagar um tanto de imposto, ela mesma usa para suas fundações culturais. Agora, eu disse aqui, nós temos recursos, como diz a deputada Luciana, os recursos do pré-sal, que vai ter que brigar. Essa PEC pode demorar um pouco, mas ela vai acabar de uma forma ou de outra criando condições. Nós temos os recursos advindos do Vale Cultura, que é preciso agora também ampliá-los. Nós estamos fazendo uma discussão que é para a classe trabalhadora, que é um incentivo também. Qual o impacto dessa emenda à Constituição? Se é aprovada do jeito que está, ela aumenta o financiamento da cultura? Dos números atuais, há um aumento substancial, um incremento grandioso. A cultura também tem um orçamento, é o prêmio pobre aqui da esplanada, dos recursos de uma forma geral. Isso possibilitaria que nós pudéssemos aumentar aí de um valor de 1,4 bi, que é orçamentário hoje, para cerca de 28 bi. A deputada colocou aqui agora há pouco que a ONU recomenda 1%, que nós ficaríamos com 14 bi. Mesmo assim, seria elevar, multiplicar vezes 10 se nós formos atender os requisitos do que a ONU preconiza, ou vezes 20 se atender a PEC 421. Mas além desses recursos, o que é importante, além desses recursos, nós temos o BNDES, que tem o Procult, que é preciso que haja uma gestão, e o senhor ministro, acho que o Ministério e nós da comissão já colocamos, da importância de se chamar o BNDES para que ele possa fazer com que essa linha de crédito possa avançar também mais. Eu apresentei um projeto de lei, agora também para economia criativa, para cultura criativa, fazendo com que os fundos constitucionais do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste possam financiar a cultura. Ao longo do período já tem um estoque de recursos grandiosos acumulado ao longo dos anos, então para que possibilite essa economia criativa existentes em nível do Brasil. E há experiências também em nível dos estados, em nível dos municípios, de alocação de recursos do ICMS, do ISSQN, do IPTU, para a cultura. Agora, tudo isso nós temos que somar a iniciativa privada. Nós temos que sensibilizar a iniciativa privada para que ela possa participar também com recursos financiando o setor cultural. Obrigada, deputado. A gente vai continuar essa discussão dentro de alguns instantes. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí. Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre financiamento da cultura com os deputados Giuseppe Vecchi, do PSDB de Goiás, e Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. Deputada Luciana, a senhora que é vice-presidente da Comissão de Cultura, também participa da subcomissão de novas formas de financiamento. O deputado Giuseppe falou sobre a possibilidade de uso dos fundos regionais dos recursos para incentivar a cultura. Agora, nesse momento de aperto, de ajuste fiscal, onde não há nenhuma área que fique livre de cortes, a senhora acha que o governo pode se sensibilizar para essa sugestão? Fabiana, eu acho que tem um debate que é preciso que o governo e a sociedade possam entender o significado que é, do ponto de vista subjetivo, não é, para a elevação do nível cultural da nossa gente, o que é que isso repercute na vida das pessoas e levar em conta a própria repercussão econômica. Não se tem um olhar maior da economia da cultura, do que é que isso pode suscitar de cadeia produtiva, né? Eu penso que se houver um maior convencimento, a cultura tem uma possibilidade de ter vida própria, de se autossustentar, se autofinanciar. Tem também as possibilidades do imposto de renda, por exemplo, não é? Você pode descontar, né, da contribuição do imposto de renda, se eu não me engano, até 6% da contribuição. São 11 milhões de brasileiros que contribuem com o imposto de renda, né, que é algo que é pouco difundido, explorado e incentivado, né? O deputado Giuseppe lembrou do BNDES, né? Eu costumo dizer o seguinte: o BNDES e a Petrobras são os dois esteios no Brasil que são responsáveis desde uma padaria até uma refinaria, né? Passa por
essas duas grandes pilares da economia brasileira. E eu penso que a cultura precisa ser encarada como tal, como uma cadeia produtiva, né, como algo que pode ser um modelo de negócios e que, portanto, tem muita chance de se desenvolver e ter uma vida própria. Eu quando olho, quando se há disposição, vontade política e incentivo, você vê que muitas regiões do país que não por todas essas condicionantes, não se apresentam na cena, né, da produção cultural brasileira, mas você vê que quando há incentivo, isso aparece. No Acre, por exemplo, há um destaque para as artes cênicas, né, que é fruto de um incentivo, de uma vontade política. Em Pernambuco, que é meu estado, há uma explosão do cinema, né, da chamada sétima arte, que reúne tantas artes. Então, o cinema é fruto de uma política de Estado que resolveu criar um fundo específico para o audiovisual e que talvez seja do mesmo tamanho do Fundo Estadual de Cultura. E isso causou uma explosão da produção cinematográfica no estado de Pernambuco, surgindo muitos cineastas, muitos jovens, né? E isso criou, objetivamente, uma teia, né, e uma cadeia produtiva que dá em outras ramificações e acaba tendo outro tipo de impacto. Então, acho que esse debate, né, do Brasil, que tem a dimensão continental que nós temos, com a diversidade cultural que nós temos, nós temos que fazer valer uma política de enfrentamento da desigualdade regional, né? Mesmo sabendo do momento crítico, né, de ajustes, quando você aposta na iniciativa, né, própria da população, tem coisas que elas não morrem, apesar da dificuldade econômica. Vários setores da economia, entre eles a cultura, a leitura, né, o cinema, o teatro. Obrigada, deputada Luciana Santos. Agora, deputado Giuseppe Vecchio, o senhor falou rapidamente sobre o Vale Cultura. Até agora a gente falou sobre o financiamento para os produtores culturais. Agora, nesse momento de inflação em alta, desemprego também em alta, como incentivar o brasileiro a continuar consumindo cultura quando as coisas apertam? Normalmente é um dos setores que sofre com isso, né? As pessoas tendem a cortar aquilo que não é o considerado tão essencial, assim, às vezes. Não, eu acho que tem uma cultura popular que permeia toda a população, que é capilarizada em nível dos municípios, dos estados e do nosso país, que não é uma cultura que tem um custo elevado. Pelo contrário, ela ocorre na escola, ela ocorre em ambientes familiares, ela ocorre em praças. Então, essa cultura vai continuar existindo, porque ela não é financiada por nada hoje. Ela sobrevive da sua luta, da sua permanência, da sua perseverança cultural. Então, eu acho que isso não afetaria. Quando você colocou também dos fundos constitucionais, ele já existe o dinheiro, ele não é orçamentário, ele está lá guardado no banco. É só, em vez de financiar 5, 6 setores, vai financiar mais um, que é a economia criativa. Mas eu acho que além do volume de recursos que todos nós temos que trabalhar, eu acho que o Brasil hoje está fracionado politicamente. Tem, com certeza, lá no plenário, a deputada vai estar de um lado, eu vou estar de outro, mas na área cultural nós temos que procurar ser suprapartidário, poder auxiliar. E auxiliar no sentido também de ter críticas positivas. É preciso melhorar a gestão da cultura. É preciso melhorar a qualificação dos gastos da cultura. Porque eu vou dar um exemplo de uma coisa concreta que a cultura não está conseguindo. Emendas parlamentares. As emendas parlamentares, nós poderíamos aqui, todos nós que somos devotos do setor cultural, poderíamos auxiliar, poderíamos trabalhar os deputados para que fizessem emendas mais. E os deputados têm críticas da efetividade dessas emendas junto ao Ministério da Cultura. E o Ministério, que é positivo, reconheceu esta falha e está procurando
segundo o ministro, segundo o secretário executivo, que esteve conosco agora essa semana, melhorar essas condições para que a gente possa botar um bolo grande desses recursos. Então, quais são as uma críticas? coisa... Desculpa perguntar, mas quais são os problemas que foram apontados? É de não ter efetividade, você não consegue fazer com que o projeto vá até o final. E o parlamentar, ele precisa ter um ganho político com aquilo, ele precisa ter um ganho político com a sua emenda. E se ela não vai até o final, por razões burocráticas, isso acaba se tornando um dificultador de alocação de novos recursos. Acho também que a cultura precisa ter um tratamento especial quanto à questão da burocratização. Ela não pode estar sujeita também às mesmas leis da 8666, que tolhe. É difícil você fazer uma licitação para escolher, deputada, alguém que vai fazer um projeto artístico, porque é dele, é pessoal. Então, e aquilo não é uma mercadoria que se faz em escala. Então, é preciso, eu acho que o Cultura Viva criou já os primeiros passos para que a gente tenha uma legislação de licitação especial para a cultura. Então, esses são fatores que a gente precisa, certamente, melhorar na gestão, na qualificação dos gastos, para poder empoderar mais a cultura e termos possibilidade de uma melhor alocação. É muito recurso que tem de emenda aqui. E essa é uma crítica que os deputados têm colocado de uma forma veemente. Obrigada, deputado Giuseppe. Deputada Luciana Santos, a senhora concorda com essa crítica? A maneira como é feita a gestão, principalmente das emendas parlamentares para o Ministério? Acho até que houve, do ponto de vista orçamentário, até uma queda, né, desse ciclo político mais recente, do início do governo Lula para cá, até o ano passado. Nós tivemos uma queda de 1,4% do orçamento da cultura para 0,84%, né? O que revela ali, desde questões do próprio planejamento, exercita muito isso, né? Aquilo que foi alocado, que foi decidido que podia gastar, não foi gasto, na próxima virada do ano já diminui o orçamento porque não foi executado, né? Então, isso, como já disse o deputado, houve... um prejuízo grande para o setor. Sem dúvida, né, que precisa ser reavaliado e ajustar os rumos, né? Talvez foram um período de muita transição, né? E às vezes as transições atrapalham um pouco a execução, né, das ações. Eu acho que essas inquietações, né, que foram reveladas aqui das possibilidades, né, para a gente ampliar o financiamento, isso que o deputado Giuseppe falou, é que é preciso haver uma melhor decantação do que é foco, do que é prioridade. Muitas vezes as emendas são muito voltadas para eventos. Os eventos passam, os festivais passam, São João, Carnaval, os eventos tradicionais que faz parte da agenda cultural do nosso povo e da nossa gente. Nós temos que ter uma política voltada para incentivar uma emenda, não é, voltada para algo mais estruturante para a cultura. Então, é evidente, gritante no país, que falta para nós equipamentos. Falta equipamentos públicos, né? Teatro público, cinema público. Cinema nem se fala. É um fenômeno no Brasil. Nós tínhamos cinema de bairro popular. Isso acabou. A construção do espaço cultural. Aliás, mesmo, cidades inteiras, né? Aliás, a maioria das cidades brasileiras não tem sequer cinema. Cidades da região metropolitana. Então, eu penso que emendas e o próprio Ministério e todos nós tínhamos que ser mais propositivos para ter foco, né? Para que, a partir do programa do próprio Ministério, você garanta aquilo que é estruturante, que são os equipamentos para a cultura fluir, né?
Você não flui sem os equipamentos, sem os espaços culturais adequados. Obrigada, deputada. Obrigada, deputado Giuseppe, pela participação aqui no Brasil em Debate. Eu conversei com os deputados Giuseppe Vec, do PSDB de Goiás, e Luciana Santos, do PCdoB de Pernambuco. Obrigada também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que se você quiser conferir novamente esta ou as outras edições do Brasil em Debate, é só nos procurar na internet. Nosso endereço é câmara.leg.br/Brasil em Debate, tudo junto. E se quiser entrar em contato com a gente, mande uma mensagem para brasilindebate@câmara.leg.br ou então ligue 0800 619 619. A ligação é gratuita. Eu sou Fabiana Mello, espero você em uma próxima oportunidade. Até lá!